Olá, hoje vamos fazer uma leitura em voz alta e compartilhada dos 10 primeiros aforismos da obra Aurora, do Nietzsche. Para falar da obra, primeiro eu gostaria de estar contextualizando essa obra do Nietzsche dentro da sua história, da sua obra, né, da periodização da obra do Nietzsche. Charles Handler fala de 3 grandes filosofias nietzschianas, quer dizer, 3 grandes fases dessa filosofia. Uma primeira filosofia, um primeiro período, que seria o que ele chama de pessimismo estético, que é quando você tem localizado aí 2 grandes obras, que é o Nascimento da Tragédia e as Considerações Intempestivas. O segundo momento, que é o transformismo intelectualista, que nós teríamos 3 obras aí, O Humano Demasiadamente Humano, Aurora e Gaia Ciência. E, por fim, a sua última filosofia, marcada por Assim Falava Zaratustra. O próprio Charles Handler fala que, numa visão mais imediata, nós poderíamos dividir a obra do Nietzsche em dois pedaços, em 2 partes, antes e depois de Zaratustra. De qualquer maneira, o que nos interessa aqui hoje, especificamente, é entender um pouco e ler alguns aforismos da obra Aurora, né, que é considerada como uma obra de viragem, ou seja, é a partir desse segundo período do pensamento nietzschiano, né, que se tem algumas viradas importantes na compreensão desse filósofo acerca de alguns tópicos. Né. Por exemplo, é a partir desta obra em que ele vai se afastando inicialmente das suas maiores referências como Schopenhauer e Wagner, né, e vai então vai começando a construir de uma maneira aí, mais articulada uma crítica à moral cristã, acusando inclusive a própria filosofia do Schopenhauer como uma antessala do cristianismo. É com essa obra Aurora, que significa aí as primeiras horas do dia, né, então a metáfora da aurora muito convidativa, porque de alguma maneira a gente percebe que essa obra, né, do Nietzsche traz aí a possibilidade, né, de se trazer um convite ao novo, a se pensar, né, de um ponto de vista novo sobre as questões, né, principalmente as questões dos valores. Alguns autores e pensadores, o Jean Lefrak, por exemplo, vai dizer que essa obra pertence ainda a uma fase positivista do Nietzsche, e nós vamos encontrar, então, né, nessa obra algumas relações ainda bastante grandes com os estudos da área da biologia, física, da medicina, né, porque nesse momento, então, Nietzsche vai estar realmente muito encantado com as obras e leituras desses estudos, dessas áreas, né, além da própria influência da leitura do Auguste Comte e de alguns moralistas franceses, né, como o próprio Montaigne. A obra é publicada em 1881, né, e em 1880 nós sabemos que o Nietzsche, então, ele vai de Rina del Guarda, no norte da Itália, passando por Veneza e Gênova. Né. Então, é uma obra que se dá com esse tipo de paisagem, né, com essa visita do Nietzsche a esse território italiano, e destaque aí justamente para Gênova, que é onde, então, esse grande filósofo vai finalizar essa obra, que é considerada importante, justamente porque demarcaria aí, né, esse processo de transição mesmo, entre o despertar aí de uma nova moralidade. Então, se a gente pudesse, de alguma maneira, resumir o intento de Aurora, nós poderíamos dizer que a Aurora é uma obra, né, que provoca, que oferece, na verdade, uma proposta frente a uma nova moralidade. E pensando, então, uma nova moralidade através da emancipação da razão. Há de se lembrar que razão para o Nietzsche não é uma razão, estamos falando aqui da razão cartesiana, mas estamos falando de uma razão que contempla o intuitivo, que contempla o movimento da vida, ou as forças, né, contraditórias que compõem a vida. Nesse sentido, essa obra, Aurora, traz uma capacidade inicial, pelo menos
combativa de desmistificação de significados sociais arraigados, construídos pela tradição. E ele vai oferecer, então, com esta obra, a possibilidade do indivíduo, através da sua atividade racional, nessa sua acepção mais abrangente, né, esse indivíduo se descobrir como criador de novos valores, podendo com isso questionar, né, os valores mais tradicionais vigentes, como a questão da autoridade, por exemplo. A partir disso, diz o Nietzsche, é possível com esta obra começarmos a pensar em um novo ideal de si mesmo. E para isso é preciso então mergulhar, escavocar, perfurar, né? É preciso se tornar um ser subterrâneo que cava, que perfura e que corrói. E que lida com esta angústia, né, de justamente conseguir, né, se livrar e superar a moralidade tradicional. O que é muito difícil, porque, diz Nietzsche, essa moral tradicional ela é sedutora, ela entusiasma, ela oferece estabilidade. Ela oferece para este homem, desde a sua pré-história, um laço de segurança. Nietzsche, logo de cara, vai nos contando, então, que não foi somente nas tribos pré-históricas, nas comunidades arcaicas, que a moral se consolida. A moral vem se consolidando como essa moral tradicionalista, por exemplo, alicerçada sobre valores judaico-cristãos, ela vai se alicerçando, na verdade, também na visão da própria filosofia. E ele vai dar como um grande exemplo de um defensor desse império moral, ele vai falar do Kant. E vai dizer que o Kant, na verdade, com toda a sua majestosa obra, na verdade, e apesar de reconhecer muitas vezes que a questão, né, moral iria além da questão lógica, construiu estratégias para, de alguma maneira, preservar esse majestoso edifício moral. Então, Kant, que é um filósofo iluminista do século XVII, alemão, é um grande exemplo de como a própria filosofia se submeteu à sedução da moral. Construindo uma teoria, por exemplo, uma filosofia apregoada à ideia de certeza, à de verdade, e não realizou o que talvez toda a filosofia deveria realizar, que é um exame racional dos fundamentos, uma crítica de toda a razão. Nesse sentido, o projeto kantiano torna o mundo moral inatacável, inatingível. Assim como tantos outros, Nietzsche também diz que Kant foi um filósofo pessimista, um filósofo alemão pessimista. Aliás, ele diz que, inclusive, este livro, Aurora, e, portanto, talvez parte de sua obra também esteja notada como pessimista, né? Por quê? Porque denuncia a confiança iluminista na moral, fala dessa confiança, e de alguma maneira, então, cria um fundamento para proteger essa moralidade. Questionar, de alguma maneira, essa moralidade é questionar o tu deves, ou seja, questionar a ideia de autoridade. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a ler este livro, Aurora, é que fui buscar no dicionário o significado da palavra aurora. E lá dizia, um período antes do nascer do dia, a claridade rósea que ilumina o céu, o início da vida, o princípio, a origem. Um exemplo é a aurora polar, onde há uma luz difusa constituída de faixas e arcos brilhantes, coloridos com altas latitudes. Vou até aqui, vamos buscar uma imagem, que eu acho que vale a pena para a gente pensar junto. Né? Aqui uma imagem. Então aí nós temos uma aurora polar, né? E aí uma das
primeiras grandes conexões que eu fiz, olhando para uma imagem como essa, e também passando pela leitura de alguns desses aforismos de Aurora, é que para, né, a gente, de alguma maneira, vislumbrar um cenário desse, majestoso, magnífico da natureza como este, é preciso estar em altas latitudes, né, como a aurora polar. E fico pensando que fazer filosofia da moda nietzschiana, quer dizer, a filosofia do martelo e da suspeita, implica também, como ele mesmo aferiu, a uma subida às alturas, onde o ar é rarefeito. Então, a Aurora, nesse sentido, me parece uma obra extremamente interessante, porque ela anuncia, né, um momento de ruptura dentro da própria obra nietzschiana, e, ao mesmo tempo, algumas consagradas reflexões de Nietzsche, que ainda está preso também, e reconhece isso, a alguns lastros morais, como no prefácio em que ele diz: ainda somos homens de consciência, mas homens de consciência que não querem voltar ao caduco, não, né, homens de consciência que não querem se submeter ao cristianismo. E aí ele vai marcando, se dizendo inimigo do cristianismo, do espírito patrioteiro, do feminismo, dos idealismos. E ele se declara: somos imorais e ateus. Propomos uma auto-ultrapassagem da moral. E a partir disso, então, ele termina fazendo uma reflexão que eu vou ler aqui junto com vocês, que é uma coisa que acho que é um grande desafio para todos nós. Eu estou usando, então, o livro Nietzsche Aurora. Tá? Tem essa introdução, vamos ler juntos, acho que vale a pena, que é bem um pouco dessa ideia que se propõe uma obra do Nietzsche, né? Então ele diz: Aurora é o despertar de uma nova moralidade, emancipação da razão diante da moral. Uma vez que a moralidade não é outra coisa que a obediência aos costumes, de qualquer natureza que estes sejam, a Aurora quer romper essa maneira tradicional de agir e de avaliar. Portanto, à medida que o sentido da causalidade aumenta, diminui a extensão do domínio da moralidade. Quando ele fala que à medida que o sentido da causalidade aumenta, ele está falando, a partir do momento que o homem consegue assumir-se como um ser racional, ele consegue, de alguma maneira, então, diminuir o domínio da moralidade frente a si mesmo. De fato, a compreensão das ligações efetivas da causalidade destrói considerável número de causalidades imaginárias que foram sendo julgadas no decurso dos tempos como fundamentos da moral. Nós vamos vendo durante a obra Aurora e em outros livros como Gaia Ciência e Humano Demasiado Humano, que o Nietzsche vai dizer muitas vezes, vai referir, a referendar, numa visão quase genealógica sobre como determinadas visões morais começam, até mesmo na pré-história humana, a partir de uma relação imaginária entre um evento e a sua causa. Ele está falando aí do poder liberator da razão, que tem em si a capacidade de desmistificar significados sociais instituídos pela tradição. O indivíduo, em sua atividade racional, se descobre como criador de novos valores. A gente vê, por exemplo, com essa afirmativa, aquela ideia desse momento, um forte intelectualismo, né, e o próprio valor que ele dá para essa razão. O que nós temos que talvez pensar juntos é o que é essa razão para o Nietzsche. O indivíduo é capaz, portanto, de romper o elo histórico que une tradição e moralidade, opondo-lhe o binômio razão e afirmação de si. Com essas principais referências em Aurora, Nietzsche discute a história dos costumes e da moralidade, a história do pensamento e do conhecimento, além de ressaltar os preconceitos cristãos que pararam a história da humanidade. A seguir, se concentra em analisar a natureza e a história dos sentimentos morais, os preconceitos filosóficos, os preconceitos de moral altruísta. Continua depois estabelecendo contraponto entre cultura e culturas, ou civilização e civilizações, para ressaltar a intervenção do Estado, da política e dos povos na história. Finalmente, parece divertir
ao apresentar coisas essencialmente humanas e corriqueiras, e pintar o universo do pensador. Com a aurora anuncia um novo dia, a aurora para Nietzsche é também um novo despertar para uma verdadeira vida, do homem e da humanidade inteira. Gosto muito dessa frase porque resume bem a proposta desse livro. Podemos ver que este livro é diferenciado em 5 partes. Nós vamos trabalhar os 10 primeiros aforismos do livro 1. Aqui tem uma apresentação bem interessante, pois vale a pena vocês darem uma olhada. Aqui tem uma parte resumida da vida e da obra do Nietzsche, suas principais obras, né? Nós vamos ver que a obra que vem depois logo desta obra, a Aurora, é a Gaia Ciência, né? E antes, O Humano Demasiado Humano, por exemplo. Então são obras que podemos ler, né? Olha aqui a Aurora, de 1881. São obras que fazem parte do mesmo tipo de pensamento do Nietzsche, então talvez faça sentido lê-las juntas. Ele faz um prefácio, aliás, é uma coisa interessante, que o Nietzsche, ao escrever os prefácios, ele sempre os reescreve depois de anos. É quase que como uma revisita à sua própria obra e ao seu próprio si mesmo, né? E ele começa justamente falando aquilo que agora há pouco me referi, dizendo: neste livro encontra-se agindo um ser subterrâneo, que cava, perfura e corrói. E ele começa então a falar aí das profundezas, né? E vai de alguma maneira trabalhar com a ideia que para se alcançar a aurora, muitas vezes é preciso se passar um tempo, né? Talvez aí na escuridão, né? Cavocando-se, né? Para poder então atingir a possibilidade desse olhar mais libertador. A ideia de redenção aqui colocada. Ele vai separando o próprio prefácio também em trechos numéricos, em número 1, número 2, né? É muito interessante, esse prefácio está muito bem escrito, muito convidativo. E aí ele escreve: será que ainda temos um caminho? Né? Ele diz: foi então que empreendi uma coisa que não podia ser para todos. Desci para as profundezas. Passei a perfurar o chão. Comecei a examinar e a minar uma velha confiança sobre a qual, alguns milhares de anos, nós, os filósofos, temos o costume de construir como sobre o terreno mais firme, e reconstruir sempre, embora até hoje toda a construção tenha ruído. Comecei a minar a confiança na moral. Aí ele já está anunciando justamente aquilo que eu dizia do próprio projeto kantiano, que ele vai ser escolhido para ser, de alguma maneira, apontado um dos grandes alicerces que mantém essa crença moral, né? Por exemplo, na ideia kantiana do imperativo categórico de razão. Então, ele coloca a questão da moral como uma grande problemática, né? E se entusiasma com isso e vai nessa obra, então, tentar justamente aí, né, mostrar a possibilidade da ultrapassagem dessa moral. Aqui aquilo que eu dizia do Kant, né, vale a pena de ser lido. Vai falar que Kant seria um digno filho do seu século, né, e que ficou muito preso a outros como Rousseau e Robespierre, que são também filósofos iluministas, né. Também é uma parte interessante desse prefácio. Aqui ele propõe justamente a auto-ultrapassagem da moral, como eu havia dito no início. Ele diz: no final de contas, por que devemos proclamar em alta voz e com tanto ardor o que somos, o que queremos e o que não queremos? E aqui chega a parte que eu queria ler. Então vamos lá. No final das contas, contudo, por que devemos proclamar em alta voz e com tanto ardor o que somos, o que queremos e o que não queremos? Consideremos isso mais friamente e mais sabiamente, de mais longe e de mais alto. Vamos dizê-lo como isso pode ser dito entre nós, em voz tão baixa que o mundo inteiro não o ouça, que o mundo inteiro não nos ouça. Antes de tudo, vamos dizê-lo lentamente.
Esse prefácio chega tarde, mas não muito tarde. Que importam realmente 5 ou 6 anos? Um tal livro e um tal problema não tem pressa. E além disso, somos amigos do lento, eu bem como o meu livro. Não foi em vão que fui filólogo, e talvez ainda o seja. Filólogo quer dizer professor da leitura lenta. Acaba-se por escrever também lentamente. Agora, isso não só faz parte de meus hábitos, mas até meu gosto se adaptou a isso. É um gosto maldoso, talvez. Não escrever nada que não deixe desesperada a espécie dos homens apressados. De fato, a filologia é essa arte venerável que exige de seus admiradores, antes de tudo, uma coisa: manter-se afastado, tomar tempo, tornar-se silencioso, tornar-se lento. Uma arte de ourivaria e um domínio de ouríveres aplicado à palavra. Uma arte que requer um trabalho sutil, delicado e que nada realiza se não for aplicado com lentidão. Mas é precisamente por isso que hoje é mais necessário que nunca, justamente por isso que encanta e seduz muito mais uma época de trabalho. Quero dizer, de precipitação, de pressa indecente, que se aquece e quer acabar. Tudo bem depressa, mesmo que se trate de um livro antigo ou novo. Essa própria arte não acaba facilmente com o que quer que seja. Ensina a ler bem, isto é, lentamente, com profundidade, com prudência e precaução. Com segundas intenções, portas abertas, com dedos e olhos delicados. Amigos pacientes, este livro não deseja para eles senão leitores e filólogos perfeitos. Aprendam a me ler bem. Eu gosto muito desse final desse prefácio desse livro, Aurora, porque essa é uma questão que nós, dos nossos tempos, onde tudo é tão rápido, acelerado, onde as leituras são feitas de maneira superficial, se não quando, temos apenas resumos. Realizar isto que o Nietzsche coloca, que é nos tornarmos amigos do lento, da leitura lenta, da ruminação, da elaboração do que lemos, do que pensamos, do que sentimos, como vivemos, é um grande desafio e acredito um grande desafio saudável, autêntico para o homem de hoje. Então, a primeira grande questão que esse livro vai nos deixar é esta missão, que é uma missão muito bem-vinda aos homens e mulheres dos tempos atuais. Livro primeiro. Eu vou escolher alguns aforismos para, juntos, nós podermos entender como se estuda e como se lê, uma obra de tamanha monta como esta. Tá? Vamos começar pela 1. Razão interior. Todas as coisas que duram muito tempo, de tal modo se impregnam aos poucos de razão, que a origem que tiram da desrazão se torna inverossímil. A história exata de uma origem não é quase sempre sentida como paradoxal e sacrílega. O bom historiador não está no fundo e incessantemente em contradição com o seu meio? Razão interior. Todas as coisas que duram muito tempo, de tal modo se impregnam aos poucos de razão, que a origem que tiram da desrazão se torna inverossímil. A história exata de uma origem não é quase sempre sentida como paradoxal e sacrílega. O bom historiador não está, no fundo, incessantemente em contradição com o seu meio? Que a gente pode, de repente, olhar para um aforismo como este e que dele emana, Então, quando eu leio algo como esse trecho aí que o Nietzsche nos coloca, uma das coisas que me chama a atenção é que ele está dizendo que quando olhamos para alguns fenômenos que duram muito tempo, e aí claramente que ele já está trazendo um pouco a ideia da própria moralidade, quer dizer, costumes morais, por exemplo, se tornam extremamente
repetitivos e transpassados pelas gerações. E essa ideia da duração, né, temporal tão longa faz com que o homem, ao olhar para trás, ou seja, buscar a origem desse evento, parece no primeiro momento como algo desrazoável. Ou seja, quase como algo do profano, né? A palavra sacrílego aí tem esse sentido. É como se o homem que de alguma maneira então parasse e se perguntasse, bom, eu estou me comportando desta maneira, me submetendo a esta lei moral, a esta norma moral, mas por que isso é assim? De onde vem essa doutrina? De onde vem esta ordem? Quando este homem faz este movimento de indagação, no fundo ele está fazendo um movimento de indagação buscando a origem. E ele diz, o historiador, na verdade, que deveria fazer, do ponto de vista até do método genealógico, esse movimento, não está em contradição com o seu meio, ou seja, o seu meio, as pessoas, o senso comum, né, não fazem esse tipo de questionamento. Elas se submetem às normas e regras morais, por exemplo, e vão mantendo isso. Então, aqui já começa a nos provocar, e de alguma maneira a nos inspirar a tentar olhar para qualquer tipo de coisas, que aí ele está chamando de coisas, né, por exemplo, coisas morais, e nos questionarmos sobre a origem. Então, no primeiro momento, é isso que me traz esse aforismo do Nietzsche. Segundo, preconceito dos sábios. Os sábios têm razão quando pensam que os homens de todas as épocas imaginavam saber o que era bom e mal. Mas é um preconceito dos sábios acreditar que agora estamos mais bem informados a respeito do que em qualquer outra época. Então aqui de novo, ele coloca a ideia da sapiência e diz: os homens em diferentes épocas colocaram, e de alguma maneira imaginavam saber o que era considerado bom. E ele faz uma ironia, mas é errôneo achar que hoje, e o hoje dele obviamente é o século XIX, né? Estamos pensando no século do apogeu da modernidade, né? A própria ideia da ciência, né? Assumindo o próprio lugar de Deus, que é uma das questões que nós vamos ver propriamente. Né? Então seria um preconceito dos sábios acreditar que agora estamos mais bem informados? É um preconceito, porque na verdade ele vai dizer, a obra vai reafirmar essa ideia de que, assim como em outras épocas, continuamos a imaginar, e a palavra aí é provocativa, é uma imaginação, saber a origem do bom do mundo. Nós vamos ver que essa palavra imaginação aí está propositalmente, porque na verdade ele vai dizer que isso é ilusão. Que a visão muitas vezes é supérflua. Aforismo 3. Tudo tem seu tempo. Quando o homem atribuía um sexo a todas as coisas, não via nisso um voo, mas acreditava ampliar-se no entendimento. Só muito mais tarde descobriu, e nem mesmo inteiramente ainda hoje, a enormidade desse erro. De igual modo, o homem atribuiu a tudo que existe uma relação moral, jogando sobre os ombros do mundo o manto de uma significação ética. Um dia tudo isso não terá nem mais nem menos valor do que possui hoje a crença no sexo masculino e feminino. Então, nesse aforismo, nesse terceiro aforismo do capítulo do livro 1 do Aurora, Nietzsche já nos apresenta um questionamento interessante, porque ele já logo nos diz que o homem moralizou o mundo. E ao moralizar o mundo, ao tornar todas as relações entre as coisas com fundo moral, uma causa e efeito moral, perdeu, na verdade, a riqueza do jogo de forças. E perdeu, talvez, portanto, a possibilidade de ampliar o seu entendimento de modo superador.
Quando ele diz, um dia tudo isso não terá nem mais valor, nem menos do que possui hoje a crença, quer dizer, que um dia ele anuncia talvez uma possibilidade aí, dessa superação dessa visão moralizante. Né? Então ele fala do que possui hoje a crença no sexo masculino ou feminino do Sol. Pouco importa saber se, né, se o Sol tem um sexo masculino ou feminino, não é? Se a gente for pensar do ponto de vista. Qual a diferença do ponto de vista de qualidade feminina da vida? Então ele diz, quando ele termina, na verdade, fazendo um convite a um futuro possível, né, de um homem que talvez consiga, de fato, ampliar o seu entendimento das questões da vida, superando o viés apenas moralizante. Quarto aforismo. Contra a pretensa falta de harmonia das esferas. Devemos novamente fazer desaparecer do mundo a abundância de falsa sublimidade, porque é contrária à justiça que as coisas podem reivindicar. Conseguinte, é preciso não procurar vir o mundo com menos harmonia do que realmente tem. Ele começa já falando da falsa sublimidade nesse aforismo. Quando a gente fala dessa palavra sublimidade, ele está falando, na verdade, da falsa perfeição. Talvez aqui nós pudéssemos viajar um pouco, né, com o próprio convite das palavras indianas, quando ele fala contra a pretensa falta de harmonia das esferas. Falta de harmonia das esferas, né? No momento aí, essa expressão me levaria já quase de uma maneira consequente aí, ao pensamento da Revolução Científica do século XVI e XVII. Onde, né, se de alguma maneira se começa a reinventar e se oferecer ao mundo uma visão perfeita do próprio ponto de vista astronômico, né, nós podemos dizer que as revoluções científicas do século XVI começam justamente, né, com Galileu, Copérnico, com o próprio Pascoal, depois, que é sujeitos que vão, de alguma maneira, geometrizar, né, as esferas e os céus, né. Então, talvez aí o próprio Nietzsche já nos convide, né, a olhar para o mundo e para as coisas tal como elas se dão. Aforismo 5. Sejam reconhecidos. O grande resultado que o homem obteve até hoje é que não temos mais necessidade de viver no temor contínuo dos animais selvagens, dos bárbaros, dos deuses e de nossos sonhos. E aqui talvez seja um momento bastante positivista do intelectualismo e de alguma maneira a valorização que o Nietzsche vai dar nessa obra para essa ideia do homem racional. É que ele vai dizer, talvez agora neste momento o homem possa vir a se livrar desse temor contínuo dos animais selvagens, dos bárbaros, dos deuses e dos nossos sonhos. E acredito que cada termo desse tem uma metáfora possível a ser feita. Vamos pensar quais são as questões que unem todas essas ideias dos animais, dos bárbaros, dos deuses, dos sonhos. Todos eles, de alguma maneira, né, estão interceptados, estão atravessados pela questão da segurança, ou da falta de segurança ontológica. A invenção dos deuses, por exemplo, como uma tentativa de se apregoar um sentido moral e enraizador e universalizante, verdadeiro às experiências humanas. Para que o homem, então, né, de alguma maneira superasse essa ideia do bárbaro e do animal selvagem, que se encontra quase à mercê do movimento da vida e da natureza. Quer dizer, o homem podendo se libertar dos deuses e das visões metafísicas, como a própria lógica metafísica divina,
E a própria metafísica, muitas vezes, do próprio sonho, como uma lei mundo. Então aqui ele já começa a anunciar que talvez a modernidade esteja abrindo a porta de uma possibilidade de um homem, que depois ele vai anunciar em Zaratustra como super-homem, que poderia, né, superar este medo através de um enfrentamento afirmativo da vida. Aforismo sexto. O prestidigitador e seu contrário. Prestidigitador é aquele sujeito que faz truques de cartas, que esconde as cartas na manga, muito visto em alguns filmes do século XVII ou do século XVIII. E aqui ele já começa, de alguma maneira, a falar da ciência. Ele diz, o que espanta na ciência é o contrário do que espanta na arte do prestidigitador. De fato, este quer levar-nos a ver uma causalidade muito simples, onde, na realidade, uma causalidade muito complicada está em jogo. Então, vamos pensar, o sujeito que está ali fazendo uma arte com as cartas, uma mágica, num gesto simples, ele faz sumir uma carta. Mas essa causalidade que parece simples, que é um gesto sutil de uma mão, por exemplo, que provocaria o sumiço da carta, invoca e na verdade, né, enevoa uma série de outros rápidos gestos que escamoteiam essa carta. É por isso que ele diz, né, que esse sujeito, então, ele quer nos levar a ver uma causalidade muito simples, onde há uma rede complexa de atitudes. Ele diz, pelo contrário, a ciência nos obriga, essa palavra é forte, né, obrigação, submissão, né, são palavras que o Nietzsche, nós vamos ver, se utiliza com muita intensidade, né? Então a ciência nos obriga a abandonar a crença na causalidade simples. Então ela faz justamente o contrário do que faz lá o sujeito da mágica. Nos casos em que tudo parece extremamente simples, em que não passamos de vítimas da aparência, as coisas mais simples são muito complicadas. Não podemos espantar-nos suficientemente com elas. Então ele vai dizer que a ciência, na verdade, inaugura um novo modo de causalidade do mundo, que, ao invés de simplificar, vai nos trazer, então, o espanto diante a complicação. O espanto diante a complexidade. Se a gente pensar nessa lógica, isso faz sentido em longa escala, né, em grande escala, quando a gente pensa que talvez a ciência, ao inverter esse mecanismo, né, e complexificar esta causalidade, isso pode ter um duplo efeito. Né? Se, por um lado, pode ter um duplo efeito no sentido do sujeito se implicar dentro dessa rede de causalidades, o que me parece interessante, pensar até hoje no paradigma da complexidade, que talvez traria esta acepção, ao mesmo tempo, se é somente uma complexificação do maquinário, da engrenagem, isso pode fazer com que as questões da ciência se tornem incompreensíveis e extremamente distantes do sujeito comum, ordinário, do sujeito do cotidiano. E há uma alienação, então, do sujeito frente à sua própria vida e frente aos fenômenos da vida. E alguns fenômenos, então, que vão ser cuidados pela ciência, porque são muito complicadas para serem apropriadas e entendidas pelo sujeito da vida ordinária. Esse me parece ser o efeito mais perigoso que a modernidade, ao colocar a ciência no lugar de Deus, operou. E talvez agora, nos tempos contemporâneos, nós estejamos tentando, nós das ciências humanas e de algumas outras visões, inclusive a própria filosofia, resgatar essa ideia da causalidade complexa. Mas não como algo inatingível, como a ciência natural muitas vezes nos põe.
Acho esse um aforismo interessantíssimo, porque ele nos provoca a pensar de maneira crítica sobre a ciência e o seu legado e as suas engrenagens. Aforismo 7. Modificação do sentimento do espaço. São as coisas verdadeiras ou as coisas imaginárias que mais contribuíram para a felicidade humana? Olha que pergunta interessante, né? São as coisas verdadeiras ou as imaginárias que mais contribuíram para a felicidade do homem, né? O que é certo é que a distância existente entre a maior felicidade e a mais profunda infelicidade somente assumiu toda a sua amplitude com o auxílio das coisas imaginárias. Vamos ler de novo. O que é certo é que a distância existente entre a maior felicidade e a mais profunda infelicidade somente assumiu toda a sua amplitude, quer dizer, só se tornou extremamente distante uma coisa da outra, do que é ser muito feliz, do que é ser profundamente infeliz, com o auxílio das coisas imaginárias. Então, são as coisas imaginadas que provocaram alguma engrenagem para constituir esse abismo entre a felicidade, o ideal de felicidade e a infelicidade. Olha aqui, aí já temos uma primeira isca do Nietzsche para pensarmos o que é esse imaginário. Né? E aí isso me levaria, obviamente, a pensar na própria ideia de idealização da felicidade. A felicidade como algo inalcançável, que vai provocar uma série de niilismos na própria modernidade. Por conseguinte, essa espécie de sentimento do espaço, e aí eu penso nessa distância, né, sob a influência da ciência, se torna sempre menor. Quer dizer, a ciência poderia, de alguma maneira, então, reaproximar esses dois pontos. Da mesma maneira que a ciência nos ensinou e nos ensina ainda a ver a Terra como pequena e todo o sistema solar como um ponto. Aqui de novo, né? A ciência como talvez uma possibilidade de vir a nos ensinar a diminuir essas distâncias. Acredito que no livro Aurora, Nietzsche ainda não tenha desconstruído com tamanha filosofia de guerra mesmo, né? A ideia da ciência. E a gente percebe em Aurora que ele tem algumas colocações interessantes, porque trazem um convite, talvez, a pensar a ciência de uma maneira mais esperançosa, no sentido da ciência, né? Na ciência da vida, por exemplo. No próprio livro H e a Ciência, ele fala disso, né? Que a ciência o homem deveria ter o cérebro com duas câmeras para poder lidar com dois tipos de modulações científicas. Quais são as contribuições, os efeitos de pensar a Terra como pequena e o sistema solar como um ponto? Quer dizer, de alguma maneira você tem essa visão microscópica. Isso me parece interessante quando a ciência então relativiza o lugar do próprio homem frente ao universo. Coisa que a própria igreja não fazia e de alguma maneira tinha toda uma resistência à ideia da Terra no centro, a visão geocêntrica, né? Do homem como central e divino, né? Criado por Deus. Então, de alguma maneira, quando ele fala dessa modificação do sentimento do espaço, ele está colocando a ciência como uma visão que pode vir a contribuir para uma reaproximação, para uma desmistificação em relação, por exemplo, à ideia de felicidade, a idealização, muitas vezes comentada. Aforismo oitavo, transfiguração, que é uma palavra já convidativa se a gente pensar na própria
Ideia de transvaloração que está na obra do Nietzsche. Então ele diz, sofrimento sem esperança, sonhos confusos, encontros supraterrestres. Aí estão os 3 únicos graus que Rafael estabelece para dividir a humanidade. Nós não olhamos mais o mundo desta maneira. E também Rafael não teria mais o direito de vê-lo assim. Com seus próprios olhos, veria uma nova transfiguração. Vamos lá. Sofrimento sem esperança. Me vem de imediato a própria ideia do Schopenhauer. Sonhos confusos, encontros supraterrestres, a ideia da metafísica, por exemplo. Então ele diz, neste momento, é dever do mundo passar a olhar para a vida, para a humanidade de um outro mundo. Reconstruindo, então, a figuração da vida. Superando a metafísica, superando a própria ideia Schopenhauer. Conceito, aforismo 9. Conceito da moralidade dos costumes. Esse é o aforismo mais longo dessa primeira parte que nós vamos aqui hoje nos ater. E é um aforismo, então, que já anuncia aí sim, de uma maneira bastante desenvolvida, aí, no sentido das ideias. Nietzsche faz isso com mais cuidado. Né? O que é a moralidade, como é a sua relação com os costumes, a autoridade, a ideia do tradicionalismo e como desconstruí-los. Então vamos ler com bastante calma. Se compararmos nossa maneira de viver com aquela da humanidade, conceito de moralidade dos costumes. Se compararmos nossa maneira de viver com aquela da humanidade durante milhares de anos, constataremos que nós, homens de hoje, vivemos uma época muito imoral. O poder dos costumes enfraqueceu de uma forma surpreendente. E o sentido moral sutilizou-se e se elevou de tal modo que podemos muito bem dizer que se volatilizou. E por isso que nós, homens tardios, tão dificilmente penetramos nas ideias fundamentais que presidiam a formação da moral. E, se chegarmos a descobri-las, rejeitamos ainda em publicá-las. Tanto nos parecem grosseiras. Tanto aparentam caluniar a moralidade. Veja-se, por exemplo, a proposição principal. A moralidade não é outra coisa, portanto, antes de tudo, nada mais, senão a obediência aos costumes. Então, primeiro momento que o Nietzsche vai nos contar. A moralidade seria, então, o quê? Estaria completamente envolvido, o nome da moralidade está completamente envolvido na ideia de obedecer. Obedecer aos costumes. Sejam eles quais forem. Ora, os costumes são a maneira tradicional de agir e avaliar. Então, aí já temos uma tríade importante. Ele vai dizer o que é a moralidade? É a obediência aos costumes. Ela se faz na obediência aos costumes. E que costumes são? São a maneira tradicional de agir e de avaliar. Então, ele já define, né, essa engrenagem. Ora, os costumes são a maneira tradicional de agir e avaliar. Em toda parte onde os costumes não mandam, não há moralidade. E quanto menos a vida é determinada pelos costumes, menor é o cerco da moralidade. O homem livre é imoral, porque em todas as coisas quer depender de si mesmo, e não de uma tradição estabelecida. Então aqui ele já traz uma coisa interessante. Isso que ele diz lá no início, somos imorais. Ele vai dizer, o homem livre é imoral. Ou seja, quer depender de si e não de uma tradição, não de um valor e de uma obediência ao costume. Em todos os estados primitivos da humanidade, o mal vai ser sinônimo do individual. Livre, arbitrário, inabitual, imprevisto, imprevisível. Nesses mesmos estados primitivos, sempre segundo a mesma avaliação, se uma ação é executada, não porque a tradição assim o exija,
mas por outros motivos, por exemplo, por causa da sua utilidade individual, e mesmo pelas razões que outrora estabeleceram costume, a ação é classificada como imortal, e considerada tal até mesmo por aquele que a executa. Pois este não se inspirou na obediência para com a tradição. E o que é a tradição? Aí ele refaz a ideia sobre a tradição. Uma autoridade superior à qual se obedece. Então, a tradição está vinculada com obediência a uma autoridade superior. Não porque ordene o útil, mas porque ordena, ou seja, porque mantém uma relação de poder. Em que esse sentimento de tradição se distingue do sentimento geral do medo? É o temor de uma inteligência superior que ordena, de um poder incompreensível, indefinido, de alguma coisa que é mais que pessoal. Então, quem ordena não é lá o pastor, ou o monge, ou o pajé, mas é esse sujeito que, de alguma maneira, está autorizado por um poder incompreensível, indefinido. Há superstição nesse tema. Na origem, toda a educação e os cuidados do corpo, o casamento, a medicina, a agricultura, a guerra, a palavra e o silêncio, as relações entre os homens e as relações com os deuses, pertenciam ao domínio da moralidade. Então ele vai dizer que, né, na origem, ou seja, todas essas dimensões possuem e estão submetidas ao domínio da moralidade. Esta exigia que prescrições fossem observadas, sem pensar em si mesmo como indivíduo. Então, numa organização primitiva, o que se prescreve é tudo que aquela pessoa, por exemplo, o pajé ordena, tem que ser observado, tem que ser acatado, sem pensar numa utilidade pessoal individualizada. Nos tempos primitivos, tudo dependia, portanto, do costume. E aquele que quisesse se elevar acima dos costumes devia tornar-se legislador, curandeiro e algo como um semideus. Isto é, deveria criar coisa espantosa e muito perigosa. Por quê? Porque, de alguma maneira, colocava aí, está dizendo semideus, né? De alguma maneira equiparava essa pessoa à ideia de um poder, de uma autoridade, como dito agora há pouco, aí, né, nesse mesmo trecho, extremamente poderoso, extremamente incalculável. Qual é o homem mais moral? Pergunta Nietzsche. Em primeiro lugar, aquele que cumpre a lei com mais frequência. Por conseguinte, aquele que, semelhante ao Brahman, em toda parte, em cada instante, conserva a lei presente no espírito, de tal maneira que inventa constantemente ocasiões de obedecer a essa lei. Ou seja, não é só o sujeito que cumpre a lei, que obedece, mas é o sujeito que também ajuda a instaurar uma configuração, um instante, um cenário em que se tenha que se obedecer a essa lei e isso sirva como uma prescrição aos demais. Em seguida, aquele que cumpre a lei, também nos casos mais difíceis. O mais moral é aquele que mais sacrifica aos costumes. Mas quais são os maiores sacrifícios? Respondendo a esta pergunta, chega-se a desenvolver várias morais distintas. Contudo, a diferença essencial continua sendo aquela que separa a moralidade do cumprimento mais frequente da moralidade do cumprimento mais difícil. Não nos enganemos acerca dos motivos dessa moral, que exige como sinal de moralidade o cumprimento de um costume nos casos mais difíceis. A vitória sobre si próprio não é exigida por causa das consequências úteis que tem para o indivíduo, mas para que os costumes, a tradição, apareçam como dominantes. Ou seja, o indivíduo não pode se sobrepor aos costumes e à tradição comunitários. Apesar de todas as veleidades contrárias e todas as vantagens individuais. O indivíduo deve se sacrificar, assim o exige a moralidade dos costumes. Sacrificar em prol do quê? Da unidade do comum. Em compensação, esses moralistas, que semelhante aos sucessores de Sócrates,
recomenda ao indivíduo o domínio de si e a sobriedade como suas vantagens mais específicas, como a chave mais pessoal de sua felicidade. Esses moralistas constituem a exceção. Se vemos as coisas de outro modo, é porque simplesmente fomos criados sob a influência deles. Todos seguem uma via nova que lhes vale mais a severa reprovação dos representantes da moralidade e dos costumes. Eles se excluem da comunidade, uma vez que são imorais, e são, na acepção mais profunda do termo maus. Ele está dizendo, aqueles sujeitos que por uma contingência e que foram buscar de alguma maneira esse ideal de si, né, no sentido de uma autenticidade, eles se excluem da moralidade, são tidos como imorais e são denotados como sujeitos maus, ou seja, julgados como maus. Da mesma forma que um romano virtuoso da velha escola considerava como mal todo cristão que aspirava, acima de tudo, à sua própria salvação. Em toda parte onde existe comunidade, e por conseguinte a moralidade dos costumes, reina a ideia de que a punição pela violação dos costumes recai em primeiro lugar sobre a própria comunidade. Esta pena, então, é uma punição sobrenatural, cuja manifestação e limites são tão difíceis de captar para o espírito que os analisa com medo supersticioso. A comunidade, então, vai obrigar o indivíduo a reparar, em relação a outro indivíduo ou à própria comunidade, o dano imediato que é a consequência do seu ato. Pode igualmente exercer uma espécie de vingança sobre o indivíduo, porque, por causa dele, como uma pretensa consequência do seu ato, as nuvens divinas e as explosões de cólera divina se acumularam sobre a comunidade. Mas ela considera, no entanto, acima de tudo, ela que é a comunidade, né, gente? A culpabilidade do indivíduo como culpabilidade própria dela, e suporta a sua punição como sua própria punição. Então, apesar de culpabilizar o indivíduo está ali como um representante da punição da comunidade. Os costumes estão relaxados. Assim geme a alma de cada um, uma vez que tais atos se tornaram possíveis. Toda ação individual, toda maneira de pensar individual fazem tremer. É totalmente impossível determinar o que os espíritos raros, escolhidos, originais, tiveram de sofrer no curso dos tempos, por serem assim sempre considerados como maus e perigosos. Mais ainda, por se terem sempre eles próprios considerados assim. Sob o domínio da moralidade dos costumes, toda forma de originalidade tinha má consciência. O horizonte dos melhores tornou-se ainda mais sombrio do que deveria ter sido. Bom, há muitas coisas para comentar nesse trecho, nesse aforismo. Primeiro porque é quando Nietzsche coloca a ideia da moralidade vinculada com a ideia dos costumes e com a tradição. E permeado por relações de poder de obediência a uma autoridade suprema. É também aí que Nietzsche coloca a ideia de que a autenticidade, a originalidade, a liberdade está na imoralidade. Assumir-se esse si mesmo, vai ser denotado pela comunidade como algo perigoso e mau. Isso vai fazer mal à própria pessoa, ele termina o aforismo falando isso. O horizonte, então, desses sujeitos que ele vai chamar de melhores, que são os sujeitos livres e morais, se torna extremamente sombrio e penoso. Com isso, ele desvela, nesse aforismo, como uma comunidade vai moralizando as suas engrenagens de regulação social, a ponto de que a própria violação, quando o indivíduo tenta, de alguma maneira, se destoar por uma ação ou um pensamento, e ele vai ser punido, ele não é punido pela sua ação e o efeito dela em consequência, mas ele é punido porque ele é o representante da comunidade. Teoricamente, então todos ali sofreriam com ele a punição.
Aqui, de alguma maneira, a semente do que em outras obras o próprio Nietzsche vai trabalhar como a ideia, por exemplo, do rebanho, da moralidade de rebanho. E ele diz, o pensar individual faz tremer. Porque, de alguma maneira, quando então há essa punição individual, mesmo que punido se sobrepõe de algum modo então, ao comunitário, a alma de cada membro dessa comunidade dizer que tem seus costumes estão relaxados. De todos os aforismos que nós lemos até agora, esse nono seria o mais emblemático para, de alguma maneira, cumprir com a função dessa obra Aurora, do Nietzsche, que é despertar para esta nova moralidade. Então, aí ele começa, então, a desmistificar os significados instituídos pela tradição, pela autoridade, começa, de alguma maneira, então, a nos provocar a pensar nisso de uma maneira menos entusiasta. Aforisma 10º. Movimento recíproco entre o sentido da moralidade e o sentido da causalidade. À medida que o sentido da causalidade aumenta, diminui a extensão do domínio da moralidade. Isso foi posto, inclusive, em outro aforismo. Pois sempre que foram compreendidos os efeitos necessários, se chega a imaginá-los isolados de todos os acasos, de todas as consequências ocasionais, de imediato foi destruído um número enorme de causalidades imaginárias. Dessas causalidades que, até então, eram consideradas como os fundamentos da moral, o mundo real é muito menor que o mundo da imaginação. E aqui, aquela ideia da própria ciência que coloca, né, por exemplo, a própria ideia do cosmos como um ponto, né, a cada vez se conseguiu fazer desaparecer do mundo uma parte do temor e da coação. A cada vez também uma parte da veneração e da autoridade de que gozavam os costumes. A moralidade sofreu uma perda em seu conjunto. Aquele que, pelo contrário, quiser aumentar a moralidade, deve saber evitar que os resultados possam tornar-se controláveis. Na verdade, aqui ele está desenvolvendo melhor aquela ideia que ele lá anteriormente coloca, né, naquele outro aforismo. E aqui, obviamente, ele está, de alguma maneira, nos apresentando a ideia de que o próprio sentido da causalidade, e aí talvez teríamos que pensar se ele estaria falando da ciência, como lugar em que isso é feito, e de alguma maneira essa engrenagem é desenvolvida e retificada, né? O campo da moralidade ela vai sofrendo uma crise. Bom, nós temos muitas coisas ainda para ler, mas eu não vou hoje fazer isso. Acho que é interessante sempre ler o Nietzsche e ter essa calma para poder ler os aforismos, não é sempre a gente pode fazer isso. Quero ressaltar a importância do aforismo 9, como um dos mais significativos nesse primeiro momento. E pedir que vocês leiam e se degustem o Nietzsche aí com bastante calma, como ele diz, sendo amigos do leigo.